Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Connosco hoje temos Luís Augusto, Presidente da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Ao longo dos próximos 30 minutos vamos discutir o momento atual do setor e também aquilo que se espera e os desafios para a frente, agora com esta crise logística, com a guerra na Ucrânia. Luís Augusto, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo cá. Eu perguntava-lhe exatamente isto, o que é que nós temos como ponto de situação do setor neste momento, com a crise que se vive e com este grande conflito que afeta, obviamente, toda a gente. Não, claramente. Obrigado pelo convite ao Jornal Económico. É de salientar que nós já víamos de uma crise económica e social com a pandemia há cerca de 2 anos. Essa guerra na Ucrânia vem apenas a agravar ainda mais essa situação. A situação, por exemplo, no setor automóvel em Portugal, com os nossos 2 produtos, o leasing e renting, tem uma grande representatividade. Aliás, o leasing e renting representam cerca de 35% de todas as vendas de viaturas novas em Portugal. E já vimos com um grande problema na cadeia de distribuição nessa área, com atraso cerca de 6 a 12 meses na entrega de novas viaturas. Ora, com a guerra na Ucrânia, essa crise ainda vem aumentar ainda mais essa desfasagem. Para se ter uma ideia, há fábricas na Alemanha que estão completamente, de assemblagem de automóveis, estão completamente paradas, porque dependiam de peças que vinham da Ucrânia, e não só. Essencialmente cabos, não é? Cabos que vinham da Ucrânia, exatamente. Cabelagem. No entanto, não só pela paragem da fábrica da Ucrânia, porque portanto, uma assemblagem numa fábrica na Alemanha acaba por parar, porque se falta uma peça de uma fábrica que vem de um desses países, as outras fábricas em Portugal também são afetadas. Portanto, a economia portuguesa também é afetada, porque uma fábrica que produz têxtil para os estofos dos automóveis não pode exportar para a Alemanha porque está à espera de uma peça de travão de uma fábrica na Ucrânia. E, portanto, há toda aqui uma cadeia que é interrompida, que é afetada, e há um efeito dominó que atinge toda a economia europeia e Portugal por arrasto. Então, isso é uma das afetações. Outra, no setor do factoring, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, e o factoring é um produto que depende muito das seguradoras de crédito e do risco, da componente de risco de setores e de países. Obviamente que toda a exportação para a Rússia e a Ucrânia foi diretamente afetada. Portanto, o corte de linhas de seguradoras de crédito foi imediato, do dia para a noite. E, portanto, todas as empresas que exportavam para a Ucrânia é bastante lógico, porque está a haver uma guerra e as próprias empresas deixaram de importar, mas não é tão verdade na Rússia. Portanto, toda a exportação de Portugal para a Rússia foi afetada. Do dia para a noite foi cortado todas as linhas de crédito. E por arrasto, os setores que são afetados, agora mencionei o setor automóvel, que foi claramente afetado. Há outros setores também, como o setor do transporte, que foi afetado indiretamente pelo aumento do preço de energia e dos combustíveis. As transportadoras aéreas também pelo preço dos combustíveis e o fato de agora terem que fazer travessias para a Ásia e para a Austrália, atravessando caminhos mais longos. Temos aqui uma tempestade perfeita, Luís. Completamente. Agora, a grande dificuldade de antecipar mais impactos da guerra é saber quanto tempo vai durar. Nesse momento, a Associação também vê com bons olhos pequenas medidas pontuais que o Governo está a fazer, essa linha de 400 milhões que foi criada para o apoio à indústria. Já lá podemos falar isso na terceira parte, também sem problema, mas de qualquer maneira, eu ia perguntar o seguinte também, uma coisa, eu percebo quando diz que temos que esperar para ver quanto tempo é que isto demora. A minha pergunta mais de fundo é, o que é que as empresas já tiveram que se preparar para aquilo que era impensável com a pandemia, ou seja, a partir de agora toda a gente vai estar a planear, tendo em conta que em 2020 e 2021 houve uma grande pandemia e, portanto, já estão a pensar que isso pode acontecer eventualmente no futuro. Mas como é que estão a planear para aquilo que é estas disrupções geopolíticas, ou seja, mercados de abastecimento de fornecedores mais próximos, não ter que estar a depender tanto não deslocalizar tanto e não pulverizar tanto as cadeias e o fornecimento de peças. Como é que estão a preparar para isso? Já durante a pandemia aconteceu justamente isso, a grande parte da produção, exatamente, a grande parte da produção vinha, alguma parte da matéria-prima e da produção industrial em Portugal vinha da Ásia, da China. Certo.
e já houve uma grande tendência para descentralizar esses fornecedores para a Europa, ainda que um bocadinho mais caro, mas tornar-se mais próximo esses fornecedores. É claro que empresas que trabalhavam só com um fornecedor estavam muito dependentes, começaram a diversificar também a sua cadeia de fornecimento. Por outro lado, tem havido, mas muito lentamente, e eu acho que a Europa, Portugal e a Europa devem acelerar também a transição energética e não ficar tão dependente não só do gás natural, russo, mas também de todos os combustíveis fósseis. A Europa tem vindo a fazer muito, Portugal também, mas é preciso acelerar. E isso, os nossos também os associados, seja através do renting e do leasing, através da facilidade em financiar a aquisição de viaturas elétricas e viaturas híbridas, tem vindo a promover também essa transição. Mas tudo que puder ser feito também pelo Estado e pela União Europeia para acelerar isso é importante, não ficar tão dependente. Vai haver impactos, como é óbvio, nos preços. E, portanto, isso eventualmente poderá afetar o vosso setor na medida em que as empresas vão ter que tomar decisões, se calhar não vão ter orçamento para o número de carros que tinham pensado, que o preço vai aumentar. Qual é que é o impacto que estimam desse aumento de preços? O que é que nós estamos a falar exatamente do quê? Para que as pessoas entendam a dimensão. Aqui há dois efeitos e o feedback que nós temos dos nossos associados, há um efeito, por incrível que pareça, um efeito no curtíssimo prazo positivo para as empresas. As empresas vão, e aqui eu estou a falar do livro das empresas que a guerra, ainda que de alguma forma antecipada, não foi tão antecipada, portanto, não aconteceu do dia para a noite, mas havia sempre aquele positivismo de não acontecer. Certo. Mas a certa data aconteceu e as coisas foram acelerando do dia para a noite. Mas a verdade é que as empresas já tinham os estoques preparados, e essa produção está contabilizada ao preço de antigamente e, portanto, as vendas vão ser feitas agora um bocadinho mais caras. As empresas, no curtíssimo prazo, até vão beneficiar ligeiramente, mas esse efeito é um efeito Vão ter um bocadinho mais de margem, mas o estoque vai acabar, eventualmente. Exatamente, e claramente vão ter que recuperar estoques de matéria-prima e de peças em empresas industriais muito mais caras. Isso. E vão ter que repassar astronomicamente para o consumidor. Astronomicamente quer dizer o quê? Tem alguma ideia pelos seus associados estamos a falar do quê? De um crescimento na casa do quê? 2 dígitos? Não chegará a 2 dígitos, depende da área que estamos a falar, mas a indústria automóvel, por exemplo, poderá ter um efeito no aumento do preço das viaturas, por exemplo. No setor das taxas de juros e o funding das próprias entidades que representam poderão vir a aumentar. Isso também, o Banco Central Europeu e o Fed nos Estados Unidos também não continuarem uma política também de controle das taxas de juros, eu acredito que vão fazer e, portanto, em relação às taxas de juros não prevemos no curto prazo um aumento tão grande. Agora, o aumento do preço dos bens consumíveis deverá acontecer e já está a acontecer. Previa-se esse aumento mais rapidamente antes de acontecer a guerra, na verdade. Sem dúvida. Este conflito, na verdade, acabou por congelar um bocadinho essa previsível subida das taxas de juros, uma vez que as previsões para o crescimento também estão a ser todas recortadas. Exatamente. E esse pode ser outra tempestade perfeita, que é alguma estagnação continuando a situação de guerra e a Europa não tendo alternativa, principalmente a Europa do Norte, que representa bastante na média europeia, não tendo alternativa ao gás natural russo. Pode haver um impacto grande no PIB europeu e podemos estar a falar de 2%, 3% ou 4% e podemos estar a falar não de recessão, mas de um crescimento zero e com o aumento dos preços, da inflação, o aumento dos preços e o aumento da inflação, os salários não acompanhando, podemos estar a falar de uma estagflação. Uma estagflação. Esse e vamos de tempestade perfeita em tempestade perfeita, pandemia, depois a crise das cadeias logísticas, agora uma guerra. Enfim, desses temas vamos falar nesta segunda parte do nosso programa. Voltamos já de seguida. Até já. Voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Luís Augusto, da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Estávamos a falar na primeira parte
quer dizer, esta já é a terceira tempestade perfeita, até onde qual é que é a capacidade do tecido empresarial português, especialmente neste setor, de resistir e de se reinventar para todos estes problemas. Foi uma pandemia primeiro, depois foi as linhas de abastecimento que começaram a falhar, e eu também gostava de falar da crise dos semicondutores, que talvez pudesse falar sobre essa questão, e agora esta pandemia. Até onde é que o tecido empresarial deste setor consegue aguentar? Eu penso que as empresas têm, como o Nuno disse bem, já têm vindo a se preparar há 2 anos, ou têm se preparado há 2 anos com a crise pandémica. No entanto, também foi necessário algum apoio, e tem que ser necessário, porque são crises muito extraordinárias e que algumas empresas, principalmente PMEs portuguesas, têm que ter um apoio do Estado. E, portanto, na primeira parte falei dessa linha dos 400 milhões de euros que foi colocada, também vemos com bons olhos para o setor dos transportes, esse desconto de 30 cêntimos por litro do abastecimento dos autocarros, táxis e empresas transportadoras. É importante para, de uma forma muito precisa, comatar os aumentos extraordinários do preço dos combustíveis. A própria associação e os nossos associados também estão a acompanhar de perto com os nossos clientes, as empresas e os particulares, a evolução da situação. E tal como foi feito há 2 anos atrás, e é bem pouco tempo, também estamos preparados, as entidades financeiras e empresas desse setor, também estamos preparados para vir apoiar, seja através de moratórias, seja através de carências de crédito, seja através de manutenção do preço, seja através de prolongamento dos contratos que temos com as empresas. E, portanto, sabemos perfeitamente que é uma crise completamente alheia à atividade normal da empresa, que os fundamentais dessas empresas mantêm-se o mesmo, há simplesmente interrupções extraordinárias, seja na cadeia de distribuição, seja na cadeia de fornecimento, e, portanto, essas entidades e os nossos associados estão prontos também para auxiliar essas empresas o que for preciso. Uma das coisas interessantes do setor do factoring é que são empresas, são instituições que têm quase sempre o dedo em cima do pulso do resto das empresas, exato, porque conseguem perceber como é que estão de saúde. Eu gostava de lhe perguntar especificamente sobre o confirming, que é aquela parte em que uma instituição de factoring pode adiantar o pagamento a fornecedores, que tem vindo a crescer imenso. O que é que isso diz sobre o estado de saúde das empresas portuguesas, especialmente como nós sabemos, que são muitíssimas, são pequenas, micro, pequenas e poucas médias empresas, são essencialmente muitas pequenas empresas. O facto de terem cada vez mais instituições a adiantarem pagamento aos fornecedores, o que é que isso diz sobre o estado de saúde das empresas portuguesas? Diz que... Saúde financeira. Não é? Sim, saúde financeira, exato. Não, os fundamentais eles lá terão, mas exato, financeiramente podem ter um problema. Claro. Não, o confirming ao longo dos anos tem se tornado uma peça fundamental no financiamento das empresas. Hoje representa cerca de 15 mil milhões de euros em volume de faturas que são pagas em utilização do confirme. Portanto, tem um nível de penetração muito grande, dos maiores da Europa, e já é um instrumento normal de financiamento das empresas. É uma prática normal de apoio não só às empresas que o utilizam, mas também dos fornecedores que fornecem a grandes empresas. Portanto, pequenos fornecedores que fornecem a grandes grupos portugueses e que podem utilizar o confirme para comatar algum desequilíbrio de vantagem negocial que possa ter na transação comercial que faz dos seus produtos. E, portanto, o confirme, eu acabo de dizer, o confirme vem democratizar um bocado a relação entre o fornecedor, grandes fornecedores e pequenas empresas em Portugal. Mas teoricamente não deveria ser cada vez menos a necessidade de recorrer e pagar a serviços externos para poder fazer esse nivelamento, não é? Sim, no mundo... Uma empresa que se pudesse não iria recorrer, não é? No mundo perfeito em que houvesse, que haja tudo seja feito a pronto pagamento, mas mesmo nesse mundo não é possível, porque mesmo
aos produtos, a cadeia de produção de muitas empresas leva um tempo, é preciso financiar antes e, portanto, leva um tempo. É claro que há setores de pronto pagamento, setor de retalho, né? Vai ao mercado e não pode... Agora já se pode pagar a prazo, mas o setor de retalho tem que se fazer a pronto pagamento, mas a maioria dos setores tem que se fazer a largo pagamento e nesse caso, eu confirmo, e agora acrescento também o factoring, vem a auxiliar essa democratização também entre empresas. Ok, como é que tem sido a divisão, este mix entre o factoring doméstico e o factoring internacional? O factoring internacional tem vindo a crescer bastante ao longo dos anos. No último ano recuperou bastante, através da recuperação também das exportações. O ano passado cresceu cerca de 15%. E, portanto, o factoring internacional, o factoring de apoio às exportações, vale hoje, portanto, as exportações portuguesas, cerca de 7% já é feita através de factoring de exportação, porque o factoring de exportação vem não só ajudar a financiar as empresas que exportam, mas também vem garantir a cobrança dessas exportações. Portanto, os nossos associados também acabam por garantir o bom pagamento dessas exportações, que é feito, às vezes, para países exóticos, de difícil acesso no local. Portanto, o factoring internacional tem vindo a crescer, o factoring doméstico também mais menos, porque depende muito também do crescimento português. Portanto, nos 2 últimos anos tem tido estável por causa da pandemia, cresceu um bocadinho mais, e o Confirme, que é uma outra segmento, também tem vindo a crescer bastante. Isso agora já acrescentando também, esse mesmo movimento temos vindo também a ver no leasing, que cresceu o ano passado cerca de 9,5%. O renting cresceu ligeiramente menos, o renting está muito dependente ainda também da venda das viaturas. Certo, mas isso não pode ser um efeito de 2021, de ressalto, de rebound em relação a 2020? Sem dúvida, mas aí mesmo comparando com 2019, que é um ano base, já houve ou um igualar dos volumes em relação a 2019, ou mesmo crescimento. Portanto, o factoring cresceu acima de 2019, o leasing também cresceu acima de 2019 e o renting está ainda um bocadinho abaixo de 2019, mas cresceu em 2020. É isso que espera para 2022, um crescimento na mesma linha, mas com preços mais, com uma margem maior para as empresas do setor? Exatamente, é o que esperamos. Nesse momento temos só os números de janeiro de 2022, que já se nota, mas janeiro e fevereiro ainda é difícil porque não tem essa componente ainda da guerra da Ucrânia. Exato. Mas já se nota um crescimento diversificado nos 3 setores, mas lá está, o primeiro trimestre do ano, retirando o efeito da guerra da Ucrânia, estamos a comparar o primeiro trimestre de 2022 com 2021, em que o primeiro trimestre de 2021 ainda tínhamos o efeito lockdown, que não tivemos em 2022, e portanto pode haver aqui, é difícil ainda prever, mas prevemos claramente uma continuação do aumento, primeiro por via do volume, porque os preços aumentam, o volume aumenta, talvez não necessariamente em termos de quantidade de viaturas vendidas, vamos ver. Ok, e nós na terceira parte eu gostava de passar àquela questão da política, das questões políticas e das questões que podem eventualmente alterações legislativas no orçamento. É isso que vamos discutir na terceira parte. Até já. Até já. Olá, outra vez, voltamos à entrevista com o Luís Augusto, da Associação Portuguesa de Factoring, Renting e Leasing. Luís Augusto, estávamos a falar, deixámos na segunda parte a questão do Orçamento de Estado para 2022, está parado, mas eventualmente há ali legislações ou alterações legislativas que podiam ser interessantes para o vosso setor e que não se concretizam por repetição de eleições, enfim, pela situação atual. O que é que teme nessa nova legislação para o setor que representa? Nós tínhamos grande esperança com o orçamento anterior e algumas medidas que a ALF se batalhou durante 2021 para promover junto do Ministério da Economia e que literalmente ficaram na gaveta. Por causa do orçamento do Estado não ter numa primeira fase, depois as eleições, depois o atrasar as eleições por causa dos votos imigrantes e nesse caso passamos 8 meses. Agora vai ser a tomada de posse do novo governo e depois vão ter que entrar nos dossiês, depois vão ter que fazer um novo orçamento. E vamos estar a passar aqui 8 meses, que era um ano sem orçamento de Estado. Tínhamos uma medida muito interessante que pensamos nós para as empresas portuguesas. Negociamos com o Ministério da Economia uma linha de apoio de facto de 300 milhões de euros
que foi negociado de apoio à tesouraria para os setores mais afetados pela pandemia e agora, que pode ser perfeitamente utilizado também pelos setores que estão impactados também pela crise na Ucrânia, que já tinha sido aprovado pelo Ministério da Economia, que estava a ser aprovado pelo Banco do Fomento, mas que sem o Orçamento do Estado não foi colocado. E pior, até pode mudar o titular da pasta. Admite que pode haver atraso, quer dizer, ou tem alguma garantia de que essa medida vai mesmo para a frente, independentemente de quem lá esteja? Falou com isso com o Pedro Cisa Vieira? Falamos, tivemos a reunião com o Ministro da Economia e, portanto, a linha está alinhavada, já há mesmo uma ficha de produto e, portanto, as coisas estão muito avançadas e estavam para ser lançadas. E, portanto, a única coisa que faltava era inscrever no Orçamento de Estado. Inscrever no Orçamento de Estado e libertar as verbas. Orçamento de Estado aprovado, digamos assim. Eu penso que é muito importante, portanto, eu agora falei em particular do FECT, mas pensamos que também... Para as exportações, claro. Para exportações, mas tanto no leasing, no renting também, pensamos que é extremamente necessário para promover, justamente, eu falei um bocado na primeira parte, a transição energética. Nós temos, por exemplo, um parque automóvel em Portugal, que é um dos mais antigos da Europa. Temos 60% das viaturas em Portugal têm mais de 10 anos, 20% têm mais de 20 anos e, portanto, nesse aspecto, tanto o leasing quanto o renting podem promover essa transição, seja através também da inclusão no Orçamento do Estado de alguns incentivos ao abate, como já havia no passado, ao abate de viaturas muito antigas. E manter os incentivos aos veículos elétricos ou híbridos. Exatamente, a tributação autónoma no renting. Portanto, uma série de medidas que o Estado pode colocar para beneficiar essa transição energética e aí o leasing e o renting poderão ajudar também nessa transição. Pensamos também que o financiamento especializado não deve ser de forma alguma excluído nos apoios do PRR, como já vimos que, apesar da nossa batalha incessante com as entidades gestoras do PRR, não ser excluídos da possibilidade de se financiar parte do PRR em conjunto com o leasing e o factoring rent. E não há nenhuma hipótese de eventualmente incluir, de falar com o titular da pasta? Nós continuamos em conversa, o que falta mesmo é a aprovação do Orçamento do Estado, porque essas entidades, seja o Banco do Fomento, seja os titulares da pasta atual, não se podem comprometer a 100% se não tiverem um orçamento. Sim. Podem dizer que vão incluir, mas sem um orçamento do Estado aprovado não podem. No pior dos cenários, imagino que isso não é aprovado, porque agora o Governo tem maioria absoluta e, portanto, pode aprovar o orçamento que quiser, pode fazer um novo, se quiser, que não vai ter grande dificuldade em fazê-lo aprovar no Parlamento. Qual é que seria o impacto disso para o setor? Ou seja, o que é que, em 2 ou 3 penadas, em que é que isso se concretizaria? No caso do leasing, do renting, seria desperdiçar uma oportunidade única para a utilização de 2 produtos que são altamente facilitadores em termos de financiamento para as empresas e que as empresas têm, e vê-se pelos números que eu acabei de dizer, portanto, se o setor está a crescer a 2 dígitos, ou próximo de 2 dígitos todos os anos, é porque são produtos que as empresas querem utilizar, porque vêm facilidades na utilização, vêm facilidades na contratação, vêm facilidade no controle de custos, em termos de custos. No reporte também? No reporting. E, portanto, se quer utilizar, o governo só tem que fazer é olhar porque as empresas estão a fazer, não tentar inventar aqui a roda, é ir atrás do que as empresas estão a fazer e não tentar bloquear ainda mais o setor. Mas penso, apesar disso, estamos com esperança de que o Governo vai dar sequência àquelas negociações que foram feitas em 2021, que, ao fim e ao cabo, será, salvo alguma alteração, será com o mesmo Governo, porque as eleições foi o PS, e, portanto, será o mesmo Governo. E, portanto, se calhar com figuras diferentes. Com figuras diferentes, mas se calhar com políticas semelhantes, e estamos confiantes que poderá ser dar continuidade às negociações que foram feitas. Uma questão, quer dizer, geralmente as maiorias absolutas são às vezes associadas com a esperança que alguns setores têm de reformas de fundo, reformas mais difíceis de fazer quando se depende de uma aprovação pontual com outros parceiros políticos no Parlamento, mas muito se fala de uma reforma fiscal. E eu perguntava-lhe que tipo de medidas de alteração fiscal
é que a Associação veria com bons olhos para o setor e para aquilo que é, no fundo, o crescimento da economia e do tecido empresarial português. Que medidas de caráter fiscal é que acha que seriam aconselháveis? Quer dizer, já para não falar naquilo de simplificação e estabilidade, porque está sempre a mudar, não é? Sim, uma das que temos vindo a bater durante os anos, e tivemos também várias reuniões, não só com o partido do governo, mas outros partidos também, é a redução da tributação autónoma das viaturas, que é algo e digo isso para as viaturas utilizadas como instrumento de trabalho, é algo que temos vindo a bater há muitos anos, a correção do regime adicional de IMI, para o leasing. Infelizmente, no caso dos proprietários econômicos de habitações de alto valor, o adicional de IMI continua a ser alocado às locadoras e não ao proprietário. Isso é uma questão jurídica de quem é o proprietário do bem que é adquirido. E, por último, vemos com bons olhos também tudo que tem a ver com a desmaterialização administrativa do Estado. É importante. Portanto, por exemplo, no caso do factoring gera 34 mil milhões de euros em faturas. É um valor astronómico de faturas. Faturas, muitas delas são faturas do Estado que já estão a se transformar, e agora, pela nova legislação, faturas eletrónicas. Dar acesso a essas faturas eletrónicas às entidades que realmente as gerem, esses 34 milhões são as entidades que oferecem o factoring, é uma medida fundamental e muito lógica para se evitar fraudes, para facilitar o pagamento, justamente para diminuir o prazo de pagamento, falamos portanto, o governo tem hoje toda a capacidade, seja a autoridade tributária, seja o próprio Estado, de permitir informaticamente que haja essa desmaterialização das faturas e que todas as entidades que estejam envolvidas nessa cadeia de acesso às faturas possam ter acesso mais facilitado a essas faturas. Deixe-me só, nestes últimos 2 minutos, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Como é que o setor do renting, do factoring e do leasing vê as dificuldades que se colocam no acesso de algumas empresas a fundos europeus, precisamente por estarem a recorrer aos vossos instrumentos? Como é que isso poderia ser resolvido? Porque, de facto, a pessoa não é proprietária, as empresas não são proprietárias diretamente dos veículos, eventualmente, e, portanto, têm mais dificuldade em justificar como investimento próprio. Exatamente. Isso advém da legislação que temos, é uma parte jurídica. Tivemos também algumas reuniões com o Estado nesse sentido, para tentar ultrapassar. No caso do leasing, o bem juridicamente pertence à entidade financeira que está a financiar e, como tal, a entidade que está a adquirir, o locatário, não pode utilizar o PRR para adquirir. Obviamente sabemos que o usufruto do bem é do locatário, o locatário vai utilizar aquele bem até o final, provavelmente vai manter o bem no final, porque o preço residual hoje é tão pequeno que acabam por optar pela compra final, mas infelizmente a legislação não permite isso. Já há um entendimento com a entidade supervisora que percebe o que nós estamos a dizer, portanto tem que haver uma alteração legislativa nesse sentido. Estamos a bater por isso, porque, mais uma vez, é uma pena as empresas portuguesas não terem acesso ao leasing por causa disso. Luís Augusto, muito obrigado pela sua vinda, pelos esclarecimentos que prestou, e muito obrigado. A todos despeço-me e até à próxima oportunidade.